noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite. Pessoal chegando aí, estamos com 27 participantes nesse momento, acredito que no decorrer da live vão entrar mais pessoas, né? O pessoal vai chegando em casa, de repente saíram para passear, estão vindo correndo, e aos poucos as pessoas vão entrando aí. Eu sou o Edson Santos, né? Sou técnico e tecnólogo em radioterapia, técnico em radiologia, né? Tecnólogo em radiologia com especialização em radioterapia, sou servidor, né, público federal, atuo no INCA, e também servidor público federal que atuo na UERJ, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, tá? E eu tenho militado aí na área da radioterapia desde 2013, onde eu comecei a minha vida profissional na Clínicas Oncológicas Integradas, no Grupo COI, na Barra da Tijuca, e a partir daí comecei a minha caminhada na área de radioterapia. Meu objetivo principal nessa noite é estar falando um pouco da profissão, principalmente da formação acadêmica, tá, em radioterapia. E eu queria aqui iniciar, né, falando uma coisa bem legal. Vale a pena, pessoal. A radioterapia é uma área que vale a pena. Hoje, eu posso dizer a vocês que é uma área que tem as suas vantagens, né, em todos os aspectos, no reconhecimento profissional, porque a maioria dos técnicos de radioterapia, pelo menos que eu procuro conversar, eles estão satisfeitos, né, com a situação financeira e com... Claro que sempre as pessoas reclamam um pouco, mas quando fazem a comparação do salário na radioterapia com outras áreas da radiologia, né, principalmente no mercado privado, existe uma diferença aí nesse salário do técnico em radioterapia. Isso aí eu já comprovei na prática, né? Já fui do radiodiagnóstico durante um tempo em clínica privada e também trabalhei em clínica privada na radioterapia. Existiu uma diferença de salário bem legal aí em prol dos técnicos em radioterapia. Tá? Então, eu sou uma pessoa suspeita de falar, porque, na verdade, a radioterapia me deu aí uma mudança, né, no que tange a minha carreira profissional. Eu, hoje, consegui alcançar algumas coisas, né, dentro da área acadêmica também, na área financeira, no âmbito geral da minha vida. Tá? E hoje, né, nós temos concursos públicos, né, é algo que atrai a muitos estudantes, né, principalmente no Brasil, né? Nós temos essa prática de concurso público. Hoje a grande oportunidade também para o técnico de radioterapia é a área do concurso público. Hoje eu tenho aí o prazer de estar trabalhando na UERJ como servidor público e também no INCA como servidor público, né? Não comecei, como eu falei, no serviço público, comecei na área privada, porém comecei a caminhar nessa direção e foi possível. Então, eu queria dizer a vocês que vale a pena, tá? Eu queria motivar aí aos estudantes, pessoal que está terminando a formação de radioterapia, de radiologia, né, no curso técnico ou no curso de tecnólogo. Eu vou estar falando um pouco sobre isso, né? Quem pode, o que se exige, né, de formação acadêmica, qual é a legalidade que nós temos para estar atuando, né? Isso tudo é muito importante para você que está almejando entrar na área de radioterapia. Eu queria já inicialmente dizer que, após você formar em técnico ou tecnólogo em radiologia, você vai ter que dar uma caminhada acadêmica de pelo menos um ano na tua vida, tá? De sala de aula, né? Assistindo aula, se preparando intelectualmente, tecnicamente, para poder estar atuando na radioterapia. A radioterapia não é uma área que o recém-formado em radiologia, mesmo sendo tecnólogo, ele não sai apto para trabalhar em radioterapia. Eu posso falar isso aí com conhecimento de causa. Mesmo você que está fazendo curso superior em radiologia, você não vai sair apto para trabalhar com radioterapia. É necessário um treinamento, é necessário você aprender algumas coisas voltadas especificamente para a radioterapia, porque a impressão que nós temos quando chegamos na radioterapia é que é um outro mundo. Parece que nós estamos começando do zero, tá? Eu estou aqui, tem um amigo meu que eu quero deixar ele se apresentar aí, ele vai falar após, mas eu vou deixar ele se apresentar, que é o Jorge Macambira. Jorge Macambira, na verdade, quando eu cheguei na UERJ, né? Jorge Macambira, vou deixar ele se apresentar, mas ele é supervisor no INCA, é técnico tecnólogo também, e o Jorge, eu só tinha trabalhado no COI, né? E chego na UERJ, né?
naquele período que cheguei na UERJ, até hoje eu estou aprendendo, tá, gente? A radioterapia é uma área de aprendizado diário. Por mais antigo que seja um técnico de radioterapia, ele sempre vai ter algo a aprender. Isso aí é uma das máximas nossas na radioterapia, que a radioterapia é um aprendizado diário. Todos os dias eu vejo coisas novas, são discussões de cases, e a gente sempre está batendo papo sobre alguma coisa e aprendendo alguma coisa nova. E o Jorge, ele cooperou muito com a minha formação, com o meu dia a dia. Cheguei na UERJ, ele era o supervisor na UERJ, quando eu cheguei, ele já chegou me ensinando tomografia, para compartilhar a tomografia com ele. Eu já fazia tomografia no COI, porém, cada serviço tem os seus protocolos. Aí o Jorge me apresenta a tomografia do Cook ali, e eu me aproximei bem do Jorge, me ensinou bastante coisa que eu não sabia, e eu queria deixar o Jorge se apresentar um pouco aí. Jorge, está contigo aí. Obrigado, Edson. Boa noite para todos. Meu nome é Jorge Macambira, como na área as pessoas me conhecem, né? Eu sou técnico e tecnólogo também em radiologia e especialista em radioterapia, né? Comecei na minha profissão, né, nessa área desde 2006, né? Eu fiz a especialização pelo INCA como técnico e após eu fiz fiz a faculdade, fiz o tecnólogo e cursos, né, de pós-graduação voltado para a área. Atuo, então, desde 2006 na área. Atualmente, eu trabalho no Instituto Nacional de Câncer e no Hospital Pedro Ernesto, né, que é da UERJ. É uma honra trabalhar com o Edson, trabalhar com o Alessandro nessa área. Como o Edson mesmo falou, é uma profissão que nos concede muitas vantagens financeiras, mas é uma longa caminhada, né? É um estudo constante, é uma troca de conhecimentos constante com os colegas, é um contato teórico e prático também para o resto da vida, sempre tem algo novo a se aprender, e espero que a gente possa caminhar juntos e trocar essas informações. Tá bom? Tá com você, Edson. Beleza, Jorge, obrigado aí. Jorge, após a minha fala, né, e nós tirarmos dúvidas daquilo que eu vou falar, eu vou abrir um espaço para dúvidas. O Jorge vai estar falando também, vai estar fazendo a abordagem dele dentro do tema o que é radioterapia, tá bom? E eu queria agora, de imediato também, né, eu vou falar sobre a formação, eu queria falar, a radioterapia é diferente aí do radiodiagnóstico, você que é aluno do radiodiagnóstico, ou que é formando, ou que já se formou no radiodiagnóstico, quando eu falo radiodiagnóstico, é porque nós, na radioterapia, nós separamos aí, né? Não nós, somente nós separamos. A própria legislação, a Lei 7.394, de 1985, né, a nossa lei orgânica do técnico em radiologia, ela vai especificar ali as áreas: medicina nuclear, radiologia industrial, radiodiagnóstico, radioterapia, né? Então, por isso, nós costumamos, na radioterapia, falar o técnico é lá do diagnóstico. Então, você vai ver muito nós falando, nós utilizando, né, essa nomenclatura, que é uma nomenclatura da legislação, né? Então, você que trabalha no diagnóstico, existe uma coisa na radioterapia muito importante que nós temos que parar para pensar, que é a equipe multiprofissional, né? O técnico em radioterapia, ele é um profissional que ele faz parte de uma equipe multiprofissional, né, ou multidisciplinar, de acordo com o que você achar melhor, em radioterapia, que vão ser os físicos, né, nós nos relacionamos diariamente com os físicos médicos, né, esse físico é um físico médico da radioterapia, tá? Porque também existe o físico médico do radiodiagnóstico, existe o físico médico que atua na medicina nuclear, e esse físico médico que atua na radioterapia. Nós vamos ter também, junto conosco, os médicos radioterapeutas, né, que é um médico, né, um graduado em medicina, que fez uma especialização, né, em radioterapia, e ele também trabalha junto conosco. Nós temos aí hoje a figura do dosimetrista clínico, né, dosimetrista em radioterapia, que é um profissional que ele é tecnólogo em radiologia, técnico em radiologia, que são duas profissões, né, mais indicadas para esse cargo, tá? Mas também nós temos aí a pessoa do biomédico, em algumas clínicas também atuando como dosimetristas, né? Em outro momento, nós podemos fazer essa abordagem aí sobre essas diferenças, estou fazendo apenas uma introdução aqui, tá? Nós temos aí enfermeiros de oncologia, que também trabalham próximo de nós. Em alguns momentos, também temos contato com fonoaudiólogos, tá? Que vão abordar pacientes de cabeça e pescoço. Também temos contatos aí com nutricionistas, que vão nos dar um apoio maravilhoso aí no que tange a nutrição desses pacientes, principalmente pacientes que são submetidos a tratamento de cabeça e pescoço também, que às vezes tem que variar uma alimentação de acordo com o tipo de efeito determinístico que ele está sentindo, né?
E eu queria voltar agora no enfermeiro. O enfermeiro é um profissional importante, apesar de nós, os técnicos, todos os dias estarmos com o paciente, nós observamos pele do paciente, se tem algum efeito determinístico, está tendo algum tipo de reação, né, a nível de derme, e passamos isso para os enfermeiros aí em radioterapia ou enfermeiros oncológicos. Então, agora eu vou falar um pouco da formação, né, que vocês, de repente, estão aí ansiosos para ouvir um pouco. Quem pode atuar em radioterapia? Vou falar quem pode atuar são técnicos, estou falando quem pode entregar a dose, né? Quem é o profissional técnico que faz a entrega da dose em radioterapia, que é o responsável por ler a ficha de tratamento, responsável por conhecer as técnicas radioterápicas, responsável por conhecer sobre tratamento de radioterapia, quem é o profissional responsável pela operação do aparelho, do acelerador linear ou da bomba de cobalto, né? Quem é esse profissional? É o técnico em radiologia, tecnólogo em radiologia, com especialização em radioterapia, né? Exemplo, o técnico em radiologia médica, né? Esse aí, por lei, ele obrigatoriamente precisa de ter um outro curso para poder atuar na radioterapia, que é um curso de especialização. Tá? Técnico em radiologia não consegue trabalhar em radioterapia se não fizer um curso de especialização. Edson, esse curso é atualização? Hoje, não mais. Há algum tempo atrás, tinham pessoas que atuavam com curso de atualização, né? Agora, hoje, é necessário ter um curso de especialização. Isso é uma exigência do nosso conselho de classe, tá? E também é uma exigência da própria legislação dos órgãos que regulam a educação no Brasil, tá? Então, existe o curso de especialização técnica de nível médio. Então, o técnico em radiologia médica, se tem algum aluno aí que almeja, você vai precisar ir para um curso de especialização, tá bom? Aonde nós temos esse curso? Mais à frente nós vamos estar falando sobre isso. No Rio de Janeiro, hoje, nós estamos um pouquinho atrás do estado de São Paulo, que tem curso de técnico de radioterapia para todo o canto da cidade lá, mas nós estamos avançando. Inclusive, essa live que nós estamos fazendo hoje já faz parte desse avanço de educação continuada em radioterapia no Rio de Janeiro. Tá? Nós estamos sendo aí agentes justamente para levar até você a oportunidade de você conhecer um pouco mais sobre radioterapia. Mas é necessário o técnico em radiologia médica fazer um curso de especialização. Tá? E o tecnólogo, Edson, como que funciona o tecnólogo? Pela legislação, pessoal, o tecnólogo em radiologia ele é um curso de nível superior. Em sua carteira do conselho, ele recebe lá uma habilitação plena, fica escrito plena na sua carteira. Isso significa dizer que você pode trabalhar em todas as áreas do saber da radiologia. Exemplo, o tecnólogo ele pode trabalhar em radioterapia, pode trabalhar em medicina nuclear, ele pode trabalhar no diagnóstico, pode trabalhar em hemodinâmica, ele vai trabalhar com tomografia, mamografia, ele pode trabalhar em todas as áreas do saber. Porém, eu falo por conhecimento de causa, eu sou técnico, eu sou tecnólogo. Tecnólogo em radiologia, ele não sai preparado. Eu estou desde 2013, Jorge, se eu não me engano, ele falou aí que está desde 2006. É isso aí, Jorge, 2006 que tu iniciou? Oi, Edson, sim. Eu 2006, comecei como né? técnico em 2006 e fiz a especialização, né? E radioterapia tu iniciou em que ano? Foi em 2006 também. Então, olha só. Pode falar. Pode falar, pode falar. Então, eu me formei na radiologia em 2005 e fiz a especialização em 2006. Né? E ingressei profissionalmente a partir de 2007. Mas o meu primeiro contato com radioterapia foi em 2006. Aí, então, o Jorge começou a profissão dele depois aproximadamente de um ano de curso de especialização. Né? Ele, se eu não me engano, o Jorge se formou no INCA, é isso mesmo, o Jorge se formou no INCA, né? Fez aquele concurso que são 2 vagas por região, tá? No INCA é difícil de passar, não é impossível, se tem aluno aí que tem esse sonho de vamos estudar, vamos ir preparatório, inclusive o curso que está nos favorecendo a essa palestra, ele tem curso de especialização específico para quem quer fazer o concurso de especialização no INCA. Tá? Então, também ele tem esse curso e nós estamos iniciando, nós vamos falar mais à frente também, nosso curso de especialização em radioterapia. Tá bom? Então, é necessário um treinamento, mesmo o cara sendo tecnólogo, mesmo o profissional se formando em tecnólogo em radiologia, ele tem que passar por um treinamento. Eu fiz tecnólogo em radiologia na Estácio de Sá, né, presencial, me formei colegial em 2014, e, na verdade, eu vi radioterapia assim na grade, mas, porém, um conteúdo muito pouco
que não me fornecia segurança e nem conhecimento técnico para atuar em radioterapia. E eu queria dizer por que isso, Edson? Como o tecnólogo consegue trabalhar as outras áreas e não consegue trabalhar em radioterapia, ele precisa fazer um curso de especialização. Eu vou tentar explicar para vocês um pouco sobre isso. Na verdade, a radioterapia, nós trabalhamos com uma energia, né, de radiação muito alta. Exemplo, no radiodiagnóstico, nós trabalhamos com quilovoltagem. Na radioterapia, trabalhamos com megavoltagem. O paciente de radioterapia, vou dar um simples exemplo aqui, ele pode fazer desde uma dose única, uma dose cavalar, vou usar o termo, uma dose alta, que nós chamamos às vezes dentro da radioterapia, uma dose cavalar de radiação. Por quê? Porque eu quero fazer uma radiocirurgia, tá? Eu quero fazer ali uma descompressão de medula, eu quero tratar um paciente de urgência que eu preciso ter uma resposta imediata, ou então eu quero conter um sangramento, né? Uma dose anti-hemorrágica, uma dose de dor antiálgica. Então, eu preciso de utilizar uma dose de radiação muito alta. Então, a diferença de energia que um técnico em radiologia médica trabalha, que é o KV, quilovoltagem, e o técnico em radioterapia é muito grande, se eu falar sobre grandeza. Então, só por aí, nós já conseguimos diferenciar um pouquinho a atuação de um e de outro, tá? A outra diferença, nós estamos em relação ao próprio nome, né? Um é radioterapia e o outro é radiodiagnóstico. Um, eu tenho o objetivo de diagnosticar uma doença num paciente e o outro não. O outro técnico, né, o técnico de radioterapia, ele faz uma terapia, ou seja, terapia é tratamento. Ele é o profissional que vai executar o tratamento do paciente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Dentro da equipe multidisciplinar de radioterapia, quem lida com o paciente no dia a dia é o técnico em radioterapia. O médico faz uma consulta no início, o físico nem toca no paciente, faz um planejamento, porém, o médico e o físico têm uma responsabilidade muito grande, são importantíssimos dois profissionais, tá? Tanto médico quanto físico. Sem médico e físico não tem radioterapia também, tá? Mas o técnico em radioterapia é o profissional que está todos os dias lidando com o paciente, tá? Eu vou dar um simples exemplo aí. Então, aconteceu alguma coisa na minha tela. Todo mundo está me ouvindo bem? Só faz um sinalzinho para mim, ou então fala ok para mim aí. O Jorge fez ok, beleza. Então, um simples exemplo aqui que eu vou dar para vocês, né? O paciente ele pode fazer de uma aplicação até 37 aplicações, no caso de próstata, 37 aplicações. Então, o paciente fica com um técnico em radioterapia, ali, os dois técnicos que estão no aparelho, ali, pelo menos aí 2 meses. 37 aplicações dias úteis. Então, isso vai chegar aí a aproximadamente 2 meses de tratamento, um tratamento de próstata, tá bom? Mesmo sendo MRT ou tratando 3D. Vai dar um tempo aí de quase 2 meses, juntando tudo. Esse paciente pega um vínculo conosco tão grande, tá? De amizade. Nós ouvimos ele, nós conversamos com o paciente, e nós pegamos amizade, fazemos amizade mesmo. A maioria deles tem paciente que chega para nós no final do tratamento e fala assim: olha, eu tô com pesar porque estou alegre que eu estou terminando, mas estou com pesar que eu não vou ter contato com vocês todos os dias. Isso aí são falas que o técnico de radioterapia ouve todos os dias. Isso é muito gratificante para nós. A importância da nossa profissão. Você que, de repente, nunca ouviu isso, quem executa o tratamento todos os dias, que está com o paciente, que posiciona o paciente, que cumpre aquilo que está na ficha de tratamento, é o técnico de radioterapia. Tá bom? Então, inclusive, a RDC 20... Tá? Depois vocês pesquisem na internet aí a RDC 20, tá bom? Ela vai falar sobre os serviços, regula os serviços de radioterapia. E dentro da RDC 20 tem as competências dos profissionais envolvidos da equipe multiprofissional ou multidisciplinar. Depois vocês anotem aí e pesquisem lá, competência dos técnicos em radioterapia. Dentro da competência dos técnicos de radioterapia está responsabilizar-se pelas aplicações ou pelos tratamentos aplicados no serviço. Ou seja, quem responde pelo paciente que está ali na mesa, depois que esse paciente entra na sala, entra no nosso bunker de tratamento, na nossa sala de tratamento, é o técnico de radioterapia. Ele é soberano ali em entregar a dose ou não. Tá? Eu só entrego a dose que eu não tenho segurança. Então, olha a responsabilidade que um profissional tem de entregar a dose mediante ele ter segurança para fazer. Tá bom? Então, olha só, essa formação não é qualquer formação, ok? Se você for pesquisar na internet sobre acidentes de radioterapia no mundo,
e no Brasil. Você vai encontrar bastante coisas, inclusive a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso de formação de especialização na Fundação do Câncer. Esse curso aconteceu em 2017, foram somente 4 turmas, tá? Foi um curso de convênio da UERJ com o INCA, né, através do Ministério da Saúde, subsidiado pelo Ministério da Saúde, e Fundação do Câncer. Tá? Então, esse curso foi... E eu tive uma aula lá sobre os acidentes de radioterapia que aconteceram no mundo. Né? Então, assim, acidentes acontecem, e por isso eu digo que a formação do técnico em radioterapia é muito importante. Então, não tem como trabalhar, pessoal. Hoje, a minha resposta sobre isso, alguém perguntar, eu falo, não tem como trabalhar um técnico que não tenha especialização ou treinamento adequado para entregar a dose. Tá? Isso aí é indiscutível para mim. Porque, e eu vou dizer uma coisa, o físico médico vão planejar o tratamento, né? O dosimetrista também vai atuar junto ali, mas eu vou dizer, o técnico de radioterapia é a última barreira para que o erro não chegue no paciente, ou que o acidente não aconteça. O filtro final de todo o processo na radioterapia é o técnico de radioterapia. Tá? E depois de entregar uma dose, pessoal, de radiação, seja ela muito alta ou não, a gente não tem como voltar atrás. A dose entregue não se volta mais atrás. Então, é uma responsabilidade grande. Então, apesar de vocês estarem super motivados, poxa, Edson, você está trazendo essa responsabilidade para mim antes de me formar, né? Mas eu quero aqui valorizar esse profissional. O que eu estou dizendo é você que está almejando ser técnico de radioterapia, eu vou dizer a você que você está entrando em um ofício que vai exigir de você uma responsabilidade muito grande, mas também que vai satisfazer também os seus anseios profissionais, né? De dedicação, de reconhecimento. Aí. Eu não critico, eu não falo da radioterapia, eu não tenho o que falar. Tá? Eu não tenho críticas a fazer, muito pelo contrário. Agradeço a Deus por hoje eu ser um técnico de radioterapia e sustentar a minha família com salário de técnico de radioterapia. Então, voltando aqui sobre o tecnólogo, né? O tecnólogo, mesmo ele tendo essa habilitação plena em sua credencial, é importantíssimo que esse tecnólogo faça um curso de especialização em radioterapia, tá bom? Que ele aprenda academicamente radioterapia, que ele sente para ouvir de profissionais da radioterapia, seja médicos, físicos médicos, técnicos em radioterapia, pessoas que têm essa experiência e essa bagagem de conhecimento, né, para estar atuando em radioterapia. E o que nós temos hoje, Edson, de materiais, né, em radioterapia no Brasil? Eu vou dizer uma coisa que não é muito boa, né? O Brasil ele é pobre demais em literatura de radioterapia. Nós temos boas, porque quando eu digo pobre, eu estou falando em relação à quantidade de material. Hoje, um técnico de radioterapia hoje que procura um material, ele vai encontrar aí, pelo menos no meu conhecimento, se alguém tiver mais conhecimento sobre isso, para a área técnica em radioterapia, tá? É claro que nós temos outros materiais na área de física médica, né? Até os físicos, quando eles estão em formação, eles buscam muito material na Agência Internacional de Energia Atômica. Tá? Eles buscam muitos materiais em outras agências internacionais, eles buscam muitos materiais nos Estados Unidos, né? Na Europa. Por quê? Porque realmente o Brasil, nós estamos caminhando nessa direção aí da excelência. Inclusive, o curso, essa palestra é objetivando isso. Tá? Nós caminharmos aí, dar uma força, trazer essa energia para a excelência em radioterapia. Porém, na área de radioterapia, vou citar alguns aqui. Nós temos aí no INCA umas 2 apostilas, né? Inclusive são muito boas, porém, hoje essas apostilas já não conseguem atender a demanda de um IMRT, que é uma tecnologia da radioterapia por intensidade modulada, já não consegue atender a demanda do IGRT, que é a radioterapia guiada por imagem. Essas apostilas já não conseguem atender a demanda da radiocirurgia, né? Já não consegue atender algumas demandas tecnológicas que foram avançando, e esse livro é um livro utilizado na formação de técnicos já há muitos anos. Tá? Muitas gerações de técnicos foram formados com essa apostila. É uma boa apostila, excelente. Inclusive, eu coloquei no grupo do WhatsApp. Quem entrou depois não recebeu, mas se tiver algum aluno aí no WhatsApp agora, reposta, por favor, as 2 apostilas para os demais que estão no grupo, para eles terem esse material também. Material excelente. Nós temos um outro livro de um autor, que inclusive é um autor que nós temos contato no dia a dia, que é o Leonardo Pérez. É um livro que é voltado para radioterapia, para técnico, uma linguagem muito boa, tá?
um livro que eu indico aí, se vocês quiserem buscar conhecimento da radioterapia, um livro com uma linguagem excelente, um livro com ilustrações excelentes, com uma brochura boa, tá? Uma capa dura, uma capa boa. Então, foi um material que eu até parabenizo aí o Leonardo Pérez, o físico médico, que é um físico do INCA, né, por esse trabalho que ele desenvolveu. Tá? É um livro maravilhoso. Então, se você tem aí essa vontade de ler alguma coisa sobre radioterapia, tem essa apostila do INCA. Do INCA, nós temos uma apostila do PQRT, que é um programa de qualidade em radioterapia. Temos a apostila de formação dos técnicos lá, que fazem o curso. Temos esse livro do Leonardo Pérez. Nós temos o livro de um tecnólogo de São Paulo, chamado Felipe Numagiri, tá? Que é um tecnólogo de São Paulo também, que tem um livro excelente, com uma leitura boa, tive contato com esse livro também. E nós temos o Salvajoli, né? Que é uma bíblia, assim, é um livro dessa grossura, se eu não me engano, deve ter, eu não tenho o Salvajoli, mas ele deve ter ali por volta de quase 1000 páginas ali, 900 páginas, umas centenas de páginas. É um livro gigante que ele não fala de uma linguagem somente técnica. Ele é um livro também que os médicos radioterapeutas utilizam e toda a equipe de radioterapia utiliza. Então, não é um livro que o técnico vai utilizar, vai extrair desse livro tudo que ele precisa. Ali não tem posicionamento do técnico, não tem algumas coisas que o técnico pode utilizar no dia a dia, porque é uma linguagem global da radioterapia. Tá? E nós temos alguns livros de física, né? Temos o SCAF, um dos livros de física do SCAF tem o diagnóstico, tem um livro do SCAF que é voltado para a radioterapia. Um livro também muito bom, tá? Que vai falar sobre a física da radioterapia, mas também não atende à demanda de tudo que o técnico de radioterapia precisa. Por isso que o curso de especialização, pessoal, ele é essencial. Nós não temos como fugir. Todos nós, a maioria, hoje, todos passaram pelo curso de especialização, exceto, vou falar para vocês, existe um grupo de profissionais que eles atuavam na radioterapia antes de 85, antes da lei orgânica ser ali aceita. Então, esses profissionais, quem eram eles? Eram alguns técnicos de radiologias, ou mesmo nem técnico de radiologia, às vezes o camarada era técnico de enfermagem, ou trabalhava em outras áreas no hospital, pegavam esse profissional e treinavam ele para atuar na radioterapia. E eu vou falar, aprendemos muito com eles. Até hoje, eu me relaciono com alguns, são excelentes profissionais, tá? Mas hoje não é mais assim. Hoje não funciona mais assim a radioterapia. Hoje existe uma exigência legal, né, para que esse técnico atue, ok? Mesmo assim, eu trabalho com alguns, tá? Que mesmo depois, exemplo, a lei veio em 1985, a lei 7.394. Mesmo assim, esses profissionais, eles foram lá, depois, quando criaram os cursos, eu tenho conhecidos que fizeram tecnólogo depois, nem precisava mais, que eles já tinham seu reconhecimento, porque eles foram abraçados por essa lei, tiveram o direito de ser técnico de radioterapia, pela prática, mas mesmo assim buscaram conhecimento depois. Por quê? Porque a radioterapia é uma área que é necessária essa evolução do conhecimento. Pessoal, a cada ano que passa, são novas tecnologias que são inseridas no mercado. Tá? Para dar um exemplo a vocês, em 2013, o aparelho de radioterapia mais moderno que nós tínhamos era um Trilogy, né? Que nós chamamos de Trilogy no Brasil, que só tinha 2. Tinha um na Barra da Tijuca e outro lá em Rio Grande do Norte, se não me engano, em Natal. Tinha 2 no Brasil todo. E o INCA tinha instalado um que ainda não estava funcionando, que demorou um tempo para colocar esse do INCA em atendimento. Hoje, esse tipo de aparelho, como o Trilogy, nós temos um monte por aí que fizeram upgrade, outros já compraram, tem o Trubin, nós temos aparelhos da Electra hoje no Centro de Oncologia Américas, né, na Barra da Tijuca, e a tecnologia tem avançado de uma forma hoje. Para ter noção, no INCA, nós inutilizamos, né, ficou obsoleto o aparelho de cobalto. O nosso xodó do INCA, né, porque quem teve contato com cobalto teve, não vai ter mais, porque hoje no INCA nós não tratamos mais pacientes com cobalto. Por quê? Porque, primeiro, por causa da fonte, né? Por causa de segurança de fonte, outras coisas. Primeiro, o aparelho era muito antigo, porém, o cobalto foi o nosso fusquinha durante muitos anos. E era, vou utilizar aqui, entre aspas, pau para toda a obra, entendeu? A manutenção era fácil dele, só que a tecnologia vai avançando, o conhecimento também. Então, nós, academicamente, precisamos acompanhar o que eu chamo, inclusive meu TCC de tecnólogo foi falando sobre isso, nós precisamos avançar, né, nas inovações tecnológicas em radioterapia. Tá?
e é muito importante essa formação aí. Tá? É muito importante nós desenvolvermos e aprendermos sobre radioterapia. Eu queria abrir, agora já falei demais, eu queria abrir para as perguntas, e eu vou pedir aí que o pessoal me auxilie aí, a Daniele e o Alessandro possa me auxiliar nas perguntas, que eu sou ainda aqui meio verde aqui na internet, tá? As perguntas podem ser feitas, tá no chat. Ou também, Edson, se as pessoas quiserem também, elas podem pedir para abrir. Às vezes ela não consegue desenvolver uma pergunta. A voz, né? Ela não consegue desenvolver uma pergunta escrevendo. Sim, então... Quem quiser, a gente libera aqui o áudio. Quem quiser fazer uma pergunta, tá? A gente libera o áudio para a pessoa poder perguntar, porque às vezes ficam muito tímidos e ele não consegue como desenvolver. E sobre a RDC 20 que você tinha falado, eu já coloquei ela já aí no chat já. O chat só vai deixar as pessoas baixarem a RDC 20 quem estiver usando o computador, tá? Quem não estiver usando o computador, quem estiver usando o celular, não consegue baixar nada pelo aplicativo ou pela essa plataforma do Zoom, não. Então, tudo que é material colocado pelo Zoom, só vão conseguir baixar se eles tiverem pelo computador. Porque, às vezes, as pessoas vão falar assim, colocou o material, eu não consegui baixar, mas o Zoom, ele realmente tem essa falha ainda, ele não deixa ninguém baixar. As pessoas estavam falando muito aqui que estava travando, mas só a imagem, mas o áudio estava saindo normal o teu. Então, a gente pode passar para o Macambira, que não vem na pergunta, não. Deixa eu ver se tem uma pergunta que chegou aqui. Porque até agora ninguém fez pergunta, não. Ele falou assim, boa noite. Para o próximo ano, tem possibilidade de abrir concursos? Sobre a área de concursos, meu nome é Alessandro, tá? Eu sou tecnólogo também, sou pós-graduado em medicina nuclear. Também atuo com os colegas também no Pedro Ernesto, né? Nós atuamos juntos lá. Já conheço o Macambira já desde 2009, fizemos alguns cursos já junto, eu e Jorge já. Isso aí já se conhece há bastante tempo já, né? Sobre a área de concursos, a vantagem de você ser técnico em radioterapia é que você só disputa com o pessoal que tem um curso técnico de radioterapia. Não tem, assim, você não tem essa disputa que tem do radiodiagnóstico, né? Porque a gente sabe, como é, fez uma excelente colocação, que a nossa lei, a 7.394/85, ela fala de diagnóstico, o que nós podemos atuar, né? E ela fala sobre as especializações que nós temos dentro da nossa área, que é a medicina nuclear, que é a radioisotopia industrial e radioterapia. E o tecnólogo, ele já sabe tudo isso, o técnico não. Mesmo o tecnólogo saindo, ele não consegue, entendeu, desenvolver isso, porque ele não consegue fazer esse curso por completo dentro da faculdade, nem no curso técnico e nem na faculdade. No entanto, por isso que o CONTER, em 2019, né, o que acontece, pegando a fala do Edson, muitas pessoas elas aprendiam na prática, né, a radioterapia. Então, aquilo eles ficavam aprendendo na prática, eram contratados pelas empresas, ou então estava no emprego público, aprendia na prática. Eu aprendi medicina nuclear na prática quando trabalhei no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Estava inaugurando o curso lá, eu aprendi na prática. Mas aí, depois, em 2019, agora, né, o CONTER, ele lança uma normativa deles, porque eles passavam a fiscalização lá, já vou chegar no concurso já que é da pergunta feita, né? Eles passavam a fiscalização e as pessoas não tinham a carteira, porque quando você se especializa, você também vai receber na tua carteira escrito especialização em radioterapia, não é isso, Edson? Eu tenho a minha de medicina nuclear. Eu tenho a minha de medicina nuclear. Então, vai, especialização em radioterapia. Você é radiodiagnóstico e também técnico em radioterapia. E quando a fiscalização passava, não sentia isso. Então, multava-se o técnico, aí ficou naquele embate, né, entre os hospitais públicos e privados, de que ele sabia fazer, mas como o INCA só oferecia 10 vagas, né, por ano, 2 por cada região, a formação
ficava muito pouca. A demanda era muito pouca pela quantidade, né, de pessoas que tinha. Aí o CONTER, né, ele cria a norma, né, de 2019, onde ele autoriza, né, as pessoas que se comprovasse no mínimo de prática de 12 meses na área, eles poderiam tirar o registro, né, apresentando a declaração. Eu trabalho já na área no mínimo 12 meses, eles poderiam tirar a carteira, fazendo um curso de 3 meses. E aumentou também o campo de atuação, não só o INCA hoje, e o INCA também, ele nem pode também oferecer essa prática. O INCA teve que fazer um convênio com o hospital, com a escola, né, da Alessandro? Da Fiocruz. A Joaquim Venâncio. Fizeram um convênio com a Joaquim Venâncio. Hoje quem emite o certificado é a Joaquim Venâncio. Aí eles estudam, né, na Joaquim Venâncio lá, e porque quem normatiza a autorização do estabelecimento, seja ele público ou privado, para autorizar que eles possam oferecer o curso de técnico em radioterapia, é a Secretaria Estadual de Saúde. Então, a Secretaria Estadual, ela autoriza o curso. E o CONTER, trabalhando junto com ela, ele diz o seguinte, que o curso que você hoje pode ser técnico em radioterapia, ou medicina nuclear, se você fizer um curso de 360 horas, tá? E que esse estabelecimento tenha o parecer favorável da Secretaria Estadual de Educação de cada região, tá? Aqui nós, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, a Secretaria Estadual de cada região que autoriza os cursos, né, a administrar ou não aquela especialização, seja radioterapia, industrial, medicina nuclear. Voltando à pergunta da colega, que a colega perguntou sobre o concurso. O concurso, quando você tem um curso técnico de radioterapia, você só concorre para quem tem curso técnico de radioterapia. Assim foi o nosso concurso da UERJ, onde abriu para radiodiagnóstica, abriu para medicina nuclear e abriu para radioterapia, né? Assim como abre no INCA e abre em outros locais também. Sobre ter o concurso do INCA, a mesma pessoa postou aqui se vai ter concurso próximo. O concurso é uma coisa de possibilidade. O concurso do INCA não abre desde 2014. Então, já tem 8 anos que não abre o concurso pelo INCA. A gente não pode cravar para você assim, ano que vem vai abrir o concurso. Há necessidade? Há demanda? Sim. Até porque o Ministério da Saúde ele fez uma aquisição de muitos aparelhos novos de radioterapia. Agora, cravar se vai ter ou não, fica difícil, tá? Mas, quando tem, é geralmente direcionado ao público que tem, né, o curso de radioterapia. Aqui tem uma pergunta aqui, Edson, um aluno aqui. Eu respondi a da Dayana. Tem a da Ariana aqui. A Ariana foi a mesma coisa. Ariana, quer dizer... Ela tem possibilidade de abrir o curso do INCA para técnico. Eu não sei se Ariana, o curso do INCA para técnico, se você quiser fazer o curso do INCA e aprender lá, é uma vez por ano que abre e 2 vagas por regiões. Esse ano já teve, a prova já aconteceu já. É uma vez por ano e só 2 vagas. São 2 para a região Sudeste, Oceano, Minas, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. São 2 para a região Norte. Uma para a região... 2 para o Centro-Oeste, 2 para o Sul e 2 para o Nordeste. São só 10 vagas anuais para você fazer o curso pelo INCA, entendeu? E tem que ser feito presencial aqui no Rio de Janeiro, tá? Tem a pergunta do Marco Antônio aqui, ele diz assim, 1 ano é suficiente para aprender a função? Pro Edson. Vou responder aí. Então, o que acontece? Antes de responder, qual é o nome do aluno que perguntou? Marcos Antônio. Marcos Antônio, estou te respondendo já, mas eu queria apenas fazer um comentário agora sobre a Daiane. Daiane colocou aqui, tive a oportunidade de estagiar com o Edson e com o Jorge. Sou realizada e feliz na área por ter encontrado pessoas como vocês que me incentivaram a continuar. E para nós também, a tua vida, Daiane, é um grande incentivo de continuar nesse propósito aqui. Eu lembro de você, o Jorge também deve lembrar dela, ela estagiou conosco, né, ficou conosco um tempo ali e até pediu para ficar depois do estágio praticando. E a última informação que eu tive sobre a Daiana é que ela estava trabalhando numa clínica aqui na Tijuca, se eu não me engano.
e fiquei feliz, né, quando eu fiquei sabendo que ela tinha sido contratada nessa clínica. Você é exemplo aí para os demais alunos também, Daiana, que é possível, vale a pena e é só nós caminharmos nessa direção de estudar cada vez mais que nós vamos conseguir. Respondendo à pergunta do amigo aí, sobre ser um ano ser necessário para você atuar, isso depende muito. Eu conheço pessoas que estudaram um ano, fizeram estágio, mas parece que dá vontade de perguntar para o estagiário assim, o que você está fazendo aqui? Vocês vão entender. Por quê? Quem vai se dedicar a um curso de especialização, né, vai entrar no curso de especialização e não se dedica, a radioterapia ela exige dedicação. É possível, sim, com um ano trabalhar em radioterapia desde que você se dedique, tá? Que você estude, que você seja comprometido. Eu já vi pessoas com um ano sair empregado lá da UERJ e estar trabalhando em outros lugares. Nós já tivemos a oportunidade da pessoa recém-formada, né, abrir alguma oportunidade em algum lugar, nós indicarmos, aconteceu já com o Jorge, comigo. Eu trabalho hoje com pessoas que estagiaram comigo. O Jorge trabalha com pessoas que ele foi como se fosse um professor ali no estágio, hoje trabalha ao lado dele, compartilha aparelho com ele, tá? Então, é possível sim, meu amigo. Com um ano, você está pronto para estar ali atuando e aprendendo cada vez mais, porque nem eu estou pronto, nem o Jorge, nós estamos 100%. Eu estou trabalhando, não que nós estejamos prontos, nós estamos trabalhando, mas evoluindo a cada dia. Então, porque o conhecimento, querido, ele realmente vai... É uma gama de informação a cada dia, inclusive com o Alessandro do diagnóstico também, eu tenho certeza disso. Tem outra pergunta aqui, parece que a resposta que eu dei já respondeu a pergunta da Silvana, porque parece que ela é fora do Rio. Ela queria saber se para a radioterapia do INCA é necessário residir aqui. Sim, porque é de segunda a sexta, né? O curso é de segunda a sexta. Vou explicar aí como que funciona lá. Aí tem a do Júlio Martins. Ele está terminando o curso técnico, inclusive está fazendo estágio de 24 horas, termina agora em janeiro. Está pegando a carteira e perguntou se pode iniciar o curso de especialização em radioterapia. Eu sou do Rio, onde posso fazer. Essa resposta, eu acho que o Edson pode dar para você. Tá? Essa resposta aí, nós precisamos de ter mais detalhes, que não é possível nós darmos ela 100% agora. Eu oriento você a fazer contato conosco no Zap, tá? Meu contato está ali, a gente conversa no Zap. Por quê? Eu preciso de mais detalhes sobre tudo isso aí, sobre o tempo de carteira, quando você está previsto para pegar a carteira, vou pegar isso com a data do curso, a gente precisa conversar sobre isso, porque é exigido por lei que a pessoa seja formada, tá? Você precisa ter diploma ou diploma ou uma declaração de conclusão de curso em radiologia, tá? Então, por isso que eu acho que é melhor a gente conversar sobre isso, de repente, no Zap, ou nos ligar, que eu e a Alessandro aí, o Jorge, a gente, de repente, consegue dar essa orientação para você mais precisa. Teve uma outra pergunta, a do INCA, né? Sobre o INCA. Como que funciona lá no INCA? O INCA são 2 vagas por região, né? Então, esses candidatos que não são do Rio de Janeiro, eles possuem alojamento, que o Ministério da Saúde subsidia isso aí, tá bom? A pessoa recebe alojamento local para ficar. Só que você precisa morar fora da região metropolitana do Rio de Janeiro. Aí você faz um pedido de espaço e eles vão e dão esse abrigo para você, tá? A resposta é essa. Tem uma pergunta que parece que a Bianca fez para a Daiane. Eu não entendi muito bem, não. Ela perguntou uma pergunta em cima do Júlio, mas ela colocou direto para mim. Ela perguntou, Alessandro, nem pode acompanhar algo na radioterapia, só sendo técnico em radiologia? Isso aí eu posso falar para vocês, porque eu sou coordenador também de estágio. O que acontece? Não existe... O CONTER, ele não libera estágio voluntário, tá? Seja ele em qualquer área, seja ele no radiodiagnóstico, seja na medicina nuclear, seja na radioterapia, o CONTER, ele não tem uma regulamentação em que diz assim, a gente vai abrir as portas, por exemplo, você terminou o curso do estágio supervisionado obrigatório, vou fazer agora um estágio agora, por fora agora, né? Não pode, tá? O CONTER, ele não, se passar no local e pegar um estagiário lá, em que ele seja voluntário, eu estou fazendo estágio voluntário. Não se pode ter. Ele multa a unidade,
Por quê? Porque para você fazer um estágio, você tem que ter um termo de compromisso, né, assinado entre a instituição, o aluno e o curso dele, tem que ter o dosímetro, né, e tem que ter um seguro escolar. Então, nem acompanhar se pode, porque aí você acompanhando, você estaria fazendo um estágio. Visitas técnicas são diferentes. Visitas técnicas são totalmente diferentes. Mas a visita técnica, você não consegue chegar e mexer no aparelho. É a mesma coisa quando você vai fazer um curso de tomografia, onde ofereçam para você visita técnica. Você não pode desenvolver aquilo que você aprendeu. Você só vai visitar 1, 2 ou 3 vezes. Você nem sentar na mesa de comando para fazer um exame de tomografia, nem o mais simples que nós fazemos, né? Porque eu sou da tomografia também, que é de crânio, você não consegue fazer. Então, o estágio voluntário hoje, ele é proibido pelo CONTER, pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. A Daniela, ela quer fazer uma colocação aqui. Pode falar sim, Daniela. Está aberto o teu microfone? Pode falar. Se estiver aberto o microfone, pode falar, Dani. Oi, boa noite. Não, na verdade, não seria uma pergunta, seria só para complementar a situação, a pergunta do... Não, foi de um aluno, deixa eu dar uma olhadinha aqui, do Júlio. Foi Júlio. Então, eu sou secretária escolar, né? E aí eu vou só dar uma explicaçãozinha rápida com relação à questão da documentação. O Júlio está terminando o curso técnico e ele já está prestes a tirar a carteirinha, né? Ele está terminando o estágio. Como ele vai concluir em janeiro, ele correndo atrás dessa questão da carteirinha, enfim, ele pode levar no curso o histórico escolar, que normalmente fica pronto em cerca de 30 dias, juntamente com uma declaração de conclusão, porém vai continuar pendente a questão do diploma, né? Ele vai precisar ter o diploma em mãos também. Mas como ele também já vai tirar uma carteirinha provisória, tudo isso ele já pode fazer uma matrícula, não impede ele de se matricular no curso de especialização, não. Então, é só para complementar essa situação, essa pergunta do Júlio. Foi só isso mesmo. Obrigado, Daniela. Até pelos detalhes aí, trouxe mais detalhes. São esses detalhes que a gente precisava conversar e tu trouxe para nós aí. Obrigado, Daniela. Aí tem mais umas perguntas aqui. Bianca, sim, isso eu me informei já no CRTR, até de aluguel de dosímetro, disse que não existe na nossa área. Sim, eu me informei no CRTR e até aluguel de dosímetro, disse que não existe na nossa área técnica. Não, isso não existe mesmo, não. A Silvana está perguntando aqui onde podemos encontrar o curso de especialização além do INCA, né? A Bianca está dizendo aqui que pena que pois paguei pela pandemia, fiz odonto, estou ativo, porém atuo ainda e não tive oportunidade de me aperfeiçoar. Realmente o CONTER, ele não regulamenta isso, né? Ele não autoriza você fazer o curso ao estágio voluntário. Alessandro. Oi. Vamos passar para o Jorge. Sim, e após o Jorge, pessoal, vocês vão fazer as perguntas também e nós vamos estar respondendo a pergunta da aluna aí, aonde encontrar um curso de especialização no Rio de Janeiro, tá? Nós vamos falar sobre isso aí, vamos apresentar esse curso para você, tá bom? Jorginho, pode começar aí, cara. Obrigado, Edson. Bom, gente, boa noite. Eu vou tentar falar de forma bem objetiva e bem simples a respeito da radioterapia, para vocês saberem exatamente o que vocês querem se meter, aonde vocês querem se envolver, né? Então, a radioterapia, falando um pouquinho da radioterapia, o que seria? É uma modalidade de tratamento, né? Uma modalidade terapêutica dentro da oncologia, que visa lesionar células tumorais, lesionar o DNA das células tumorais através de radiações ionizantes, seja de forma direta, destruindo, né, a fita de DNA, ou de forma indireta, produzindo radicais livres, e provocando a morte dessa célula, criando a morte celular,
ou a incapacidade mitótica, né? Ou seja, ou a célula vai migrar para uma morte celular, ou ela vai ser totalmente incapaz de entrar em mitose e se replicar. A radioterapia ela pode ser combinada com a quimioterapia ou com a cirurgia, né? Ela pode trabalhar junto com outras modalidades terapêuticas, ou também ser exclusiva. O que é uma radioterapia exclusiva? O próprio nome já diz, é quando só ela já é o suficiente para erradicar aquela doença no paciente, né? Tem vários tipos de radioterapia. A gente pode falar de radioterapia radical. O que é radioterapia radical? Quando se visa a cura, né? Ela trabalha em prol da cura do paciente, né? Tem a remissiva, né? A radioterapia remissiva, quando a gente fala assim, ela está voltada para a redução da massa tumoral, geralmente visando uma posterior cirurgia, né? No caso do SEAD reto, né, a radioterapia remissiva ela diminui o volume de tratamento para que você possa fazer uma cirurgia posterior. Tem a adjuvante, né, ou a profilática, que ela está muito ligada à doença subclínica, né? Geralmente o paciente fez uma quimioterapia ou fez uma cirurgia e possivelmente possa ter ficado algum resquício de células tumorais na periferia da região, e se faz essa radioterapia adjuvante para combater possíveis células que tenham ficado, né? E, por último, vamos dizer, a paliativa. O que seria a paliativa? A radioterapia paliativa ela vai tratar os sintomas da doença. Geralmente, são pacientes com alto estadiamento, com presença de metástase no corpo, em que esse tratamento só é feito tratando os sintomas, seja sangramento, até o Edson comentou isso no início da fala, né, que vai tratar a dor, o sangramento e compressões. Geralmente, no INCA, a gente vê muito compressões medulares, o paciente fica com hemiparesia, então, para evitar que isso ocorra, faz-se uma radioterapia paliativa para tratar esse sintoma. Então, a radioterapia paliativa ela não trata a doença visando a cura, mas sim tratando os sintomas para que o paciente possa ter um maior conforto. Né? Eu separei aqui alguns tópicos, né? Os tipos de radioterapia quanto à emissão. Né? Vocês podem também colocar no chat perguntas que possam surgir. Né? Tem dois tipos de radioterapia, né? Que é a teleterapia. O que seria a teleterapia? Quando a fonte emissora de radiação está a uma certa distância do paciente. Né? A teleterapia a gente pode dar como exemplo os aceleradores lineares e os aparelhos de telecobaltoterapia. Né? São dois bons exemplos do que seria a teleterapia. Né? E a bracterapia, né? Ou bracterapia de contato. É quando a fonte de radiação está em íntimo contato com o tumor ou na periferia do tumor, na periferia do órgão. Né? Gente, vocês podem perguntar se eu estiver falando um pouquinho rápido, tá bom? Na bracterapia, a gente tem alguns tipos, né, interessantes, né, que é a intracavitária, no caso, um exemplo muito interessante é o SEAD útero, né, que se coloca um aplicador na região de tratamento e a fonte ela vai percorrer toda a extensão da doença em íntimo contato. Né? Tem a intersticial, né, que no caso das sementes de ouro 198 é utilizado em SEAD de próstata, é um exemplo de bracterapia intersticial. Né? A superficial, né, no caso do SEAD de pele, que ela vai ser colocada num molde feito pelo técnico em radioterapia, um molde superficial na região, e aquela fonte vai percorrer também toda essa região. Né? Os radioisótopos utilizados geralmente na bracterapia são o irídio 192, que tem uma meia-vida de 74 dias em média, né? O ouro 198, 2,7 a meia-vida dele, e o iodo 125, utilizado em tratamento de tireoide, né? Que é 60 dias em média. Né? Eu tentei falar um pouquinho objetivamente tentar dar uma pincelada objetiva no que seria a radioterapia, mas o foco é aonde que o técnico em radioterapia ele entra nesse processo todo. Então, teve uma ouvinte que falou a respeito de concurso público e de área de trabalho.
O câncer no Brasil, ele é a terceira causa de morte, de maior morte, de incidência de morte no Brasil. E, dentre todos os pacientes que tratam o câncer, 70% deles irão fazer radioterapia. Aonde está o problema nisso? Porque o número de aparelhos no Brasil, claro, tem um projeto do governo de expansão da radioterapia que está fluindo esse projeto, inclusive muitas máquinas estão sendo inauguradas, mas todas as máquinas no Brasil são insuficientes ainda para atender a grande demanda nacional. E o governo já está atuando para implantar máquinas várias máquinas em todos os estados do Brasil. E temos um outro problema também, que tudo bem, a gente vai ter várias máquinas no Brasil inteiro, mas e a mão de obra? Quem é que vai ser... Cadê os profissionais formados e capacitados para operar essas máquinas? Né? Número de técnicos. O número de técnicos é insuficiente para cobrir a extensão nacional. Pensa comigo, 70% vão precisar de radioterapia. E a gente não tem máquinas suficientes e mão de obra suficiente. Então, é uma profissão em grande expansão nesse sentido. E aonde entra... Quando eu falei um pouquinho do que é radioterapia, qual é a função dela, a gente tem que... O objetivo é lesionar a célula tumoral, lesionar o DNA dessa célula, produzindo morte mitótica e morte celular. Tudo bem. E aonde que entra o papel do técnico nesse processo todo? Né? O paciente que vai ser encaminhado pelo oncologista para a radioterapia, ele vai passar por uma consulta com o radioterapeuta. Esse radioterapeuta ele vai definir qual vai ser a terapêutica adotada, qual vai ser a técnica de tratamento adotada e vai encaminhar esse paciente para tomografia de planejamento. O Edson, no início da fala dele, ele falou muito bem a respeito das diferenças de radiodiagnóstico e radioterapia. Por quê? O técnico em radioterapia, ele não trabalha, ele não trabalha com o objetivo de produzir imagens para descobrir o que o paciente tem. O paciente já chega no setor com todo o diagnóstico, estadiamento, e a gente vai fazer uma tomografia visando o planejamento do tratamento. Então, esse médico vai definir a terapia e vai encaminhar o paciente com o pedido para a tomografia de planejamento. Então, esse paciente, quando chegar lá na tomografia, a gente vai definir o setup de tratamento, ou seja, quais são os acessórios utilizados, qual é o melhor posicionamento para o paciente, de acordo com a anatomia, com a possibilidade e visando sempre o conforto desse paciente. Então, no caso lá na UERJ, o Edson e eu, nós fazemos todos os acessórios de imobilização. Por quê? O sucesso da radioterapia depende em imobilizar o paciente e reproduzir diariamente o tratamento, né, a entrega da dose, cobrindo toda a extensão da doença. Então, o técnico em radioterapia ele vai fazer a tomografia de planejamento e vai fazer a confecção de todos os acessórios de imobilização e vai definir o setup de tratamento. Né? Feito isso, essas imagens ela vai para o setor de física médica, onde o físico e o médico vão definir números de campos, definir tamanhos de campo, energia que vai ser utilizada, e esse tratamento vai ser enviado para o aparelho de tratamento. Chegou no aparelho de tratamento, o técnico em radioterapia ele vai reproduzir todas as informações que estão na ficha de tratamento. Ou seja, o técnico em radioterapia ele tem que estar apto para interpretar todas as informações, aplicar todas essas informações de tratamento no paciente e acompanhar a evolução daquele tratamento ali com o paciente diariamente. O Edson comentou a respeito do que a gente acompanha esse paciente sempre. E sim, a gente cria um vínculo muito grande com esse paciente, porque às vezes são 10 aplicações, 25, 35, 40 frações. E qual é o papel do técnico? Vamos dizer que o técnico ele é a figura imprescindível para o sucesso desse tratamento. Que a gente vai receber aquele paciente, a gente vai verificar todos os parâmetros, todas as informações necessárias, e a gente vai reproduzir isso diariamente
a cada entrega de dose. Teve um aluno no chat que perguntou o seguinte, 1 ano é suficiente? Olha, eu acho que eu trabalho desde 2006 e eu ainda não acho que eu cheguei a um ponto de saber tudo. É uma área que está em constante evolução e a gente aprende sempre com um colega no dia a dia, né? Eu posso dizer para você que se você estudar e se comprometer com o estudo e com o estágio, você vai ser um grande profissional e vai auxiliar a cura de muitos pacientes, né? Atualmente, na nossa área, é muito escasso, né? É muito escasso a presença desse profissional qualificado. Tem muitos profissionais, existem muitos profissionais, mas qualificado, preparado para atender um paciente oncológico, você precisa ter um perfil, você precisa ter um compromisso muito grande com o estudo e com a prática radioterápica. Tá? Então, no caso, o radiodiagnóstico, você define a doença, seu estadiamento. A radioterapia, você vai trabalhar com o diagnóstico pronto e você vai trabalhar com um planejamento elaborado por físicos e médicos e pelo próprio técnico em radioterapia. Tá? Eu tentei ser bem objetivo, né, devido à hora, e quem tiver perguntas, fique à vontade para fazer, que eu estaria aqui para responder. Jorge, poderia falar só uma coisa muito importante que tu falou aí? Sim. Só que, de repente, alguns alunos aí que estão na formação de radiologia inicial, aí, né, primeiro curso, de repente não ouve falar, né? Sobre o estadiamento, né? Que esse paciente vem estadiado para já chega na radioterapia com o estadiamento definido. O que é esse estadiamento? Na verdade, o estadiamento é o processo, né, que determina a localização e a extensão do câncer que está presente no corpo do paciente, né? O médico que determina isso antes. Então, o que o Jorge falou é muito importante sobre esse estadiamento. Eles costumam colocar na ficha, se eu recordo aqui, o TNM, né? O T está relacionado ao tipo de tumor, o N se tem linfonodo comprometido ou não, e o M se tem metástase ou se não tem metástase. Jorge foi muito feliz aí em abordar que esse paciente na radioterapia já chega estadiado. Muito boa aí, Edson, Jorge. Desculpa te cortar, e é interessante também comentar, porque o serviço de diagnóstico também evoluiu e cobriu uma grande região no Brasil. Por quê? Antigamente, sem radiodiagnóstico, o paciente tinha câncer, mas não sabia que tinha câncer, né? Porque não tinha uma descoberta precoce através de imagens, e aquele paciente, quando chegava no serviço de radioterapia, ele já chegava com um estadiamento muito alto. Porque o sucesso, né? Então, o diagnóstico, essa evolução, cobrindo toda uma extensão nacional, aumentou também o número de pacientes com câncer. Por quê? Pôde-se diagnosticar e ser encaminhado para os serviços especializados, né? O paciente que morria e não sabia que era câncer, né? Só descobria quando morria. Perfeito. Olha, em 2006, eu lembro que a gente tratava pacientes com lesões muito graves, muito sérias, né? Cabeça e pescoço, lesões bem grandes. E eu me perguntava, né? Por que o paciente já chega aqui nesse estado? E foi me dito isso, né? Porque descobriu tardiamente, né? Então, a detecção precoce, ela é muito importante para o tipo de tratamento que vai ser feito, né? Eu comentei sobre o tratamento radical, paliativo, remissivo, ou seja, quanto mais cedo o paciente descobrir, quanto mais precoce for, maior a chance do tratamento ser radical, né? O TNM também, essa classificação, é tudo feito pelo radiodiagnóstico, né? O T, né, a extensão, o tipo do tumor, o N, os linfonodos comprometidos. Por quê? O paciente, se tiver algum linfonodo comprometido, a radioterapia também vai ter que tratar esse linfonodo. Por quê? O alto grau de disseminação por vias linfáticas por corpo inteiro, que pode futuramente gerar uma metástase, né? Então, você precisa tratar esse linfonodo. E metástase já vira um tratamento mais paliativo, né? O paciente que já possui alguma metástase, ele vai tratar exatamente os sintomas da doença, e não o foco primário, né?
Se tiver alguma dúvida, podem falar. Deixa eu ver aqui. Oi, perdão, Edson, pode falar. Jorge, tem aqui um comentário aqui, se eu não me engano, que eu li aqui da Sayonara. Acho que é Sayonara. Passando para parabenizar pela live, rapaz, abordagem sucinta, esclarecedora para os iniciantes de radioterapia ganhando espaço. Foi a Sayonara lá da UERJ. Sayonara é enfermeira em oncologia, tá? Obrigado aí pela participação, Sayonara, na live, tá? A Daiane embaixo botou, além de sermos profissionais das técnicas radiológicas, somos psicólogos também um pouco. É claro que é entre aspas, né? Não estou querendo tomar o lugar do psicólogo, mas acabamos sendo ali na sala, pois muitos, né? A própria família não sabe que o paciente está com câncer e nem às vezes não sabe que está com câncer e também não sabe lidar com quando esse paciente tem o diagnóstico. Então, muitas das vezes, em casa, esse paciente não se sente bem, chega lá na radioterapia, na sala, ele consegue desabafar para nós, né? E somos um pouquinho de cada coisa ali na sala, né, Jorge? Sim, sim. Uma coisa interessante, né? Eu não sei se eu vou estar jogando contra a minha formação, né? É porque as pessoas hipervalorizam o curso do INCA, e realmente é um curso muito bom. Só que foi um curso que foi criado quando não se havia cursos, haviam cursos, né? Muitas pessoas, como o Edson falou, tinham profissionais de outras áreas que, como não tinham um curso de formação, eles pegavam essas pessoas e davam um treinamento bem superficial para operar as máquinas, né? Vamos dizer, não tinha um embasamento teórico tão grande, não tinha um conteúdo como hoje se tem. Então, e que bom, né? Muitos cursos têm se originado, né? Cursos de especialização técnica fora do INCA. Por quê? A gente tem urgência na formação de profissionais capacitados, né? E o INCA, ele foi o pioneiro nesse curso, aqui no Rio de Janeiro. Mas há outros cursos, né? E, inclusive, com um embasamento teórico, prático, muito consistente, capaz de preparar um técnico em radiologia para desempenhar suas funções na radioterapia, né? O Instituto Carioca já está com essa missão e acredito que pela grade curricular, pela formação dos docentes, pelo campo de estágio, vai ser suficiente, vai ser capaz de formar profissionais competentes para essa área de atuação. Tá? Respondendo. Tem pergunta aí, Alessandro? Se tiver pergunta, que eu vou apresentar o curso aqui para os alunos, vou falar sobre a grade. Tem alguma pergunta aí, Daniele? Estou tentando identificar, mas não estou conseguindo. Se tiver, passam para nós aí. Acho que não tem, não, né? Tem não. Mas a pessoa pode fazer pergunta, tá? Pessoal, pode fazer pergunta se quiser. Tá? Colocaram não a pergunta. Aqui no chat não tem nada, não, Alessandro. A conexão caiu um pouquinho. Não, a minha conexão tinha caído agora que voltou. Não, não tem nada, não. Então, beleza. Vou falar. Pode continuar aí, agora. Pode apresentar para o pessoal aí. Beleza. Teve um aluno que perguntou aí, né, onde encontrar um curso. Nós estamos aqui para trazer essa novidade para vocês, né? Então nós podemos falar abertamente. Jorge falou sobre o INCA. No Rio de Janeiro hoje, no estado do Rio de Janeiro hoje, nós temos 4 cursos de formações, onde um deles é um curso que é concurso, que é o INCA. Os demais são privados, né? E o nosso é um desses 3 que são particulares, né, que nós estamos aqui apresentando para vocês, que é uma novidade para 2023. Em março de 2023, nós temos um curso já autorizado pela Secretaria Estadual de Educação. Eu participei da inspeção escolar, eu e o Alessandro, que está aí online, a Daniele, estávamos presentes quando nós recebemos a visita da Secretaria Estadual de Educação pela Metropol 4, né, onde nós ganhamos a autorização para ministrar curso de especialização em radioterapia. Então, vocês estão aí recebendo a apresentação de um curso oficializado pelos órgãos de educação, tá? Onde vocês vão ter toda a legalidade de exercer a profissão de técnico em radioterapia. Inclusive, aqui, nós estamos trabalhando com profissionais aí habilitados, tá? O Jorge tem a formação de tecnólogo, de técnico, como que ele falou,
Jorge também é gestor em saúde, tem a pós-graduação em gestão em saúde, a experiência dele é vasta. Eu estou coordenando esse curso, sou tecnólogo e técnico em radioterapia, atuo também em 2 serviços públicos no Rio de Janeiro, concursado nos 2. Tá? Tenho MBA em gestão em saúde também, então eu não somente entendo dessa parte técnica em radioterapia, mas também vou poder auxiliar o aluno também na área de gestão, como o Jorge também, em relação à legislação, em relação a como proceder nas instituições, sobre o escopo dos protocolos, né? Não somente no âmbito da radioterapia, mas em toda instituição de saúde, né? No hospital. E eu queria falar um pouco sobre a nossa grade de matéria, o nosso grupo, nosso curso. Se eu estiver errado, Alessandro, depois você me corrige. Nós vamos estar iniciando 11 de março, tá? Será um curso que terá aulas aos sábados quinzenais. Vamos fazer semelhante ao que ocorre nos cursos de pós-graduação. Os cursos de pós-graduação presenciais costumam ser aulas quinzenais. E nosso curso vai ter também esse modelo, tá? Nós não determinamos o horário ainda, mas iniciará por volta de 9 da manhã e deve ir até 16 horas. Então, parando 1 hora para o almoço, tá? Eu estou falando isso sem ter aqui uma cola, né? Então, posso estar, a minha lembrança aqui pode me trair, mas é aproximadamente isso, entre 9 e 16 horas ou 17 horas, e quinzenalmente. E essa semana que vocês vão estar em casa, nós vamos estar dando a vocês, em sala de aula, na aula anterior, cases para ser estudado, capítulos de livro para ser estudado, para que nós possamos desenvolver a aula do próximo sábado. Tá bom? Eu queria falar um pouco aqui, vou tentar ampliar aqui o documento que eu estou na mão, que é o nosso plano de curso. Tá? Esse plano de curso é o plano de curso que nós protocolamos na Secretaria Estadual de Educação. Então, nós somos obrigados, por lei, a cumprir esse plano de curso oficial. Né? Nós vamos ter a primeira matéria aí de vocês será a introdução às físicas das radiações, tá? Matéria essa que vocês tiveram no curso de formação, ok? Em radiologia, tanto os tecnólogos como os técnicos em radiologia. Os tecnólogos já tiveram essa matéria um pouco mais profunda, né, no curso de tecnólogo, mas vai estar novamente recebendo essa matéria. Por quê? A matéria de introdução às físicas das radiações, nós vamos falar da formação do raio-x em si, porque o acelerador linear, ele nada mais é que um aparelho que emite raio-x, tá? Só que é um raio-x de megavoltagem, tá? Através da aceleração de elétrons. Então, você vai aprender todo esse processo de formação do raio-x. Nós vamos estudar conceitos, né, de radiação ionizante. Inclusive, eu queria deixar uma colinha para vocês, eu sempre utilizo isso. Porque a gente estuda radiação, mas quando nós perguntamos para o aluno o que é radiação, o aluno não sabe explicar o que é radiação, né? E eu queria dar uma cola aqui, inicialmente. Radiação é um tipo de energia, pessoal. Grave isso aí, hein? Radiação é um tipo de energia que se propaga de um ponto ao outro no espaço. Podemos encontrar essa energia em forma de onda eletromagnética ou partícula. Ok? Então, é um tipo de energia que se propaga de um ponto ao outro no espaço e nós podemos encontrar, né, em forma de onda eletromagnética ou partícula. Então, é isso aí que você vai aprender. Nós vamos explicar para vocês sobre essas partículas, sobre essas ondas eletromagnéticas, para que você possa ser um excelente técnico em radioterapia. A outra matéria aqui vai ser oncologia. O que é oncologia? Um conceito de oncologia. Depois de oncologia, vamos entrar em radioterapia propriamente dito, né? Semelhante a isso que o Jorge falou, dentro de um conceito geral, introdutório, para que o curso que você possa ter base para entender todo o processo do curso, tá? Equipamentos de radioterapia, nós vamos ter um equipamento de radioterapia, vamos entrar também, nós vamos falar sobre acelerador linear, bomba de cobalto, né? Vamos falar sobre bracterapia, sobre todos os equipamentos que estão envolvidos no processo de radioterapia em seus tipos de aplicação, tá bom? Sendo bracterapia ou teleterapia, tá? Interação da radiação com a matéria. Por quê? A interação da radiação com a matéria é o segredo de tudo isso que o Jorge falou, né? É justamente nessa interação dessa energia com a célula cancerígena que nós causamos todo esse dano celular para impedir o crescimento tumoral, né? E, a partir daí, você vai entender como que funciona isso dentro da mitose e da meiose, né? Dentro da multiplicação celular, dentro de todo esse processo, tanto da radiação quanto da matéria ao qual está recebendo essa energia,
da quebra do DNA dessa célula cancerígena, tá bom? Então, você vai aprender um pouco aí sobre a interação da radiação com a matéria. Noções de anatomia e fisiologia humana, vocês também já tiveram contato com essa matéria no curso de formação, porém, agora essa matéria vai ser aplicada à radioterapia. Tá? Nós estudamos a mesma anatomia, a mesma fisiologia, porém, dentro de uma aplicação da radioterapia. Principais sítios de tratamento. Então, nós vamos falar sobre os sítios de tratamento. Por que principais sítios de tratamento? Tá? Porque na radioterapia, se você parar para pensar, o nosso corpo ele é formado por célula desde o nosso cabelo até o nosso pé, na pontinha do nosso dedão. Né? Então, câncer ele pode acontecer e ocorrer, né, dentro de uma multiplicação desordenada de células em qualquer região do nosso corpo, desde o couro capilar, né, até o nosso pé. Então, existem situações, sítios de tratamento que são complicados para nós tratarmos. Né? Exemplo, tem paciente que tem câncer em diversas partes do corpo, que nós vamos ter um posicionamento adequado para ele, posicionamento diferenciado que você não encontra em livros. Jorge sabe disso, às vezes chega um paciente na tomografia que a gente tem que ser técnico de verdade ali. Por quê? Porque não tem em livro o posicionamento daquele paciente, porque ele tem um tumor numa região muito difícil de se tomografar, de tratar ele vai ficar numa posição desconfortável, nós vamos estar numa situação difícil para aplicar a dose e você precisa ser técnico. Por isso que nós vamos estudar os principais sítios de tratamento. Principais. Por quê? Porque esses posicionamentos que são surpresas para nós, você vai aprender isso aí na prática, como eu e Jorge aprendemos todos os dias. Chega cada tipo de posicionamento para a gente que não aprendemos nos livros, nem no curso. Na hora ali, nós temos que se safar, temos que ser técnico e entender de anatomia e fisiologia para poder aplicar bem esse tratamento. Tá? Principais sítios de tratamento, técnicas de tratamento. Nós temos várias técnicas de tratamento. Tá? 3D, tá? Nós tratamos paciente em 3D, tratamos em 2D, né? Porque antes da tomografia, do advento da tomografia, porque a tomografia nos permitiu nós termos volume de tratamento. A tomografia é uma imagem 3D. Nós temos altura, largura e profundidade. Se eu tenho largura, altura e profundidade, eu tenho volume. Né? Então, eu consigo tratar o tumor dentro do volume tumoral. Antes não era assim. Não tinha tomografia, os tratamentos eram aplicados em 2D, só tinha noção de altura e largura. Tá? Então, nós não tínhamos volume para tratar, não sabíamos. Então, essa radioterapia é uma radioterapia dos primórdios. Tá? Hoje, nós vamos estar estudando sobre as principais técnicas de tratamento, as técnicas mais bem aplicadas. Tá? E, para finalizar, nós vamos ter também, porque o Alessandro nós finalizamos aqui a grade de matéria, né? Nós vamos desenvolver essa matéria. O Alessandro, nós conversamos em reunião que nós vamos estar separando algumas horas a mais dentro do curso. Tá? Nós vamos estar até tentando protocolar essas horas a mais, onde nós vamos aplicar essas horas aos pontos mais importantes da formação de vocês, tá? Dos candidatos ao curso. Tá bom? E acredito que vai ser maravilhoso, nós vamos ter aí respostas muito boas sobre esse curso, nós estamos motivados a caminhar junto com vocês, tá? Querendo deixar esse convite aí. Outra coisa que eu ia falar, o curso fica em Madureira, tá? Na rua Carvalho de Souza, né? Eu vou ver se eu tenho o endereço certinho aqui, se eu não tiver, Alessandro, entra aí e dá o número certinho, Daniele. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui na minha... Rua Carvalho de Souza... 182 em Madureira. Isso, fica bem em frente ali o viaduto de Madureira, da região mais movimentada ali de Madureira. Então tem facilidade. Facilidade de trem, né, Alessandro? O Júlio está perguntando se tem estágio. Tem estágio sim, tá? Tem que ter estágio, você tem que ter tanto a teoria e botar aquilo em prática. Tem estágio sim e local de estágio sim. É garantido do local de estágio sim. Vocês vão estagiar nos mesmos lugares onde os demais alunos fazem estágio. Fazer um curso, porque o que acontece muito por aí é o seguinte, muitas pessoas às vezes fazem um curso até à distância. Hoje tem curso à distância, mas você vai aprender a teoria. Como é que você vai colocar aquilo em prática? Como é que você vai praticar aquilo? Então, assim, o curso junta o útil ao agradável, você ter a sua teoria e você ter o seu local de estágio. Colocar aquilo lá no campo de estágio, mexer no aparelho, ter acompanhamento do Edson, que ele vai acompanhar o estágio também. Então, junto o útil ao agradável, você que tem que ter a teoria e você tem que ter a prática.
E lá vai ter também, tá? Teve uma pergunta aqui sobre a durabilidade, o período de 12 meses, tá? Nós temos aí um período de 12 meses, foi que nós chegamos à conclusão que será necessário para aplicar para vocês a carga horária exigida por lei, tá? E alguma coisa a mais que nós interpretarmos ser importante para a formação de vocês, tá? Nós estamos aí, pessoal, comprometidos com esse objetivo, então, estamos caminhando nessa excelência aí do ensino em radioterapia, coisa que era carente no Rio de Janeiro. Vou falar a realidade, nós no Rio de Janeiro éramos, porque não, estamos mudando esse cenário aí, tá? Éramos muito carentes de formação em radioterapia, como o Jorge falou, esse advento das máquinas, advento da tecnologia, essa necessidade de, infelizmente, tá? Isso aí é um dado nosso da área da oncologia e radioterapia, teremos muitos pacientes com câncer, infelizmente, cara. Isso aí são pesquisas, pesquisas que são feitas e apontam para um crescimento muito grande de pacientes com câncer no Brasil, tá? As incidências apontam. Existem várias campanhas e tudo, mas a realidade é essa. Então, como o Jorge falou, nós vamos precisar de profissionais, o mercado vai ter que absorver esses profissionais. Hoje já existe essa realidade, está abrindo muitas clínicas, muitos aparelhos de radioterapia sendo instalados. Tá? Há pouco tempo atrás, nós tínhamos pouquíssimos lugares trabalhando com radioterapia. Hoje, eu posso citar aqui para vocês um monte de clínica no Rio de Janeiro. Só que a mão de obra é carente ainda. Nós não temos... E a mão de obra, e eu vou te falar, a formação acadêmica também, tá, gente? É por isso que nós aceitamos esse desafio. É por isso que nós sentamos juntos, nós conversamos e nós acreditamos que é possível nós mudarmos esse cenário no Rio de Janeiro. E estamos caminhando para isso, e você vai fazer parte disso também, dessa mudança aí nesse cenário educacional em radioterapia no Rio de Janeiro. Então, quero deixar esse convite a vocês, tá? Para que você nos procure lá, as matrículas já estão abertas, tá? Nós não temos valores aqui, mas na secretaria nós vamos falar sobre os valores com vocês, forma de pagamento, né? Vocês vão ter orientação sobre o tempo do estágio, tudo isso nós precisamos de um tempo maior para poder estar explicando a vocês. Isso vai estar tudo em contrato, tá? Tudo em contrato com vocês na secretaria do curso, tá bom? E é uma coisa legal que eu, como coordenador, eu participei junto com o Alessandro, né, de todo esse processo, né, de legalização do curso, tá? Acompanhei a inspeção. Quando o Alessandro fez o convite, a primeira coisa que eu e o Alessandro conversamos foi sobre fazer algo dentro de todos os trâmites legais, tá? Até porque por isso que nós estamos colocando aqui o nosso rosto aqui online, está sendo gravado por pessoas, nosso nome está sendo divulgado, por quê? Porque é algo sério, é algo que nós estamos colocando no nosso registro, né? Envolvendo nosso registro profissional dentro desse curso, e acredito, por quê? Porque nós acreditamos que daqui a um ano, né? Daqui a 13 meses, né? Porque 14 meses aí nós vamos estar tendo aí a primeira turma formando no curso de profissionais já ingressando no mercado de trabalho e com capacidade técnica para estar desenvolvendo essa função tão maravilhosa, que ajuda muitas pessoas. Tá bom? Jorge, quer falar alguma coisa? Sim, eu percebi que algumas pessoas perguntaram a respeito de concurso público. Então, na grade, todo o conteúdo programático, a grade curricular, a gente vai fazer exercícios voltados para concursos públicos também. A gente vai preparar, deixar apto o aluno a concorrer a uma vaga num serviço público, né, de forma... todo o conteúdo teórico, as questões trabalhadas em sala, provas anteriores, tudo isso vai ser abordado para que capacite o aluno a, se quiser, também trabalhar no serviço público ou na rede privada. Tá? Eu gostaria de falar... porque... Teve uma pessoa que perguntou, se não me engano, né, a respeito de concurso público no INCA, né? A gente não pode precisar quando vai ter um concurso, né? Dizer assim, há uma previsão. O que a gente pode dizer é que a gente vai preparar o aluno para que, quando abrir essa oportunidade, ele seja apto a concorrer. Tá bom, Edson? Obrigado. É interessante o que o Jorge falou sobre o concurso aí. Hoje, eu e o Jorge trabalhamos uma escala de profissionais no INCA, né? Nós montamos as escalas dos colegas. Eu monto isso tanto na UERJ quanto no INCA. Eu posso dizer a vocês, eu não posso pontuar o que está acontecendo aqui, porque isso é do nosso trabalho, eu não posso pontuar, mas há necessidade. Eu tenho necessidade de profissionais na hora que eu vou montar a escala. Eu sinto falta de profissionais. Existe a necessidade para a gente. Aonde está essa necessidade? Não posso falar que é algo técnico nosso, mas assim, existe. Hoje eu posso dizer, eu tenho carência de profissionais em um dos meus serviços, tá? E eu preciso de gente hoje, mas tem que abrir esse concurso. Mas não é a gente que determina, mas
concurso vai abrir, em 1 hora vai abrir, como o Jorge falou. Mas cabe você estar com diploma, estar em condição de fazer o concurso. Tá? Perguntaram aqui qual o nome do curso: Instituto Carioca de Radiologia e Saúde. Né? Nós temos uma sigla ICRAS. Vou postar aí no Instagram, no Instagram não, no grupo do WhatsApp, se o Alessandro quiser postar aí, já postar o nome do curso com o endereço do Instagram para o aluno lá curtir a nossa... Seguir lá uma colocação. O curso, a gente começamos... Hoje é uma escola técnica hoje, né? Nós começamos como um preparatório lá atrás. Eu sou um dos coordenadores também. Eu coordeno, porque lá também é uma escola de formação técnica, curso de capacitações também agora, com curso de especialização. Em radiologia, né, Alessandro? Isso, em radiologia. Então, eu sou coordenador tanto do curso de formação, tanto do curso preparatório. Também há um preparatório também, tá? Lá também. E a gente também tem o site também, temos o site, nós temos o Instagram também, todas as redes sociais. E as informações que vocês tiverem dúvida, vocês podem colocar lá no grupo lá, toda a parte documental, toda a parte do curso, a Daniele, ela vai poder estar tirando essa dúvida com vocês, entendeu? Essa parte documental, porque ela é responsável por isso. Cada um é responsável por alguma coisa, né? E ela vai tirar todas essas dúvidas com vocês, pode ter certeza. De quando vocês podem começar, qual documentação que vocês podem levar, que ela já tirou algumas dúvidas aí, ela vai dar toda a assistência a vocês, tá? Você pode ter certeza disso aí. E toda informação, como eu falei, você pode usar o WhatsApp, a gente tem depois eu vou colocar lá o site também. Temos o site onde nós temos nossas aprovações em concurso público também, várias aprovações em concurso público, e as páginas do Facebook e do Instagram também, tá bom? Aqui tem um aluno aqui, né? Boa noite, o Petson já estuda com a gente já há 4 anos, né? Foi meu aluno, ele. Então, o Petson é um dos fundadores nosso lá, né? Desde que ele foi meu aluno em outra instituição, o Alessandro. Aí ele falou que eu sou aluno do ICRAD, posso segurar seriedade, comprometimento de todo o corpo docente, Betson foi chamado agora para o curso de Araruama, né? Alessandro, teu áudio está bem difícil de compreender. Estudando, porque ele é um meio Alessandro, tá bem ruim seu áudio. É Jorge não, o Alessandro. Porque a minha curso precisa estar Edson, você está como anfitrião agora. Eu acho que ele deve ter caído ali. Não, agora eu voltei. A internet caiu, mas eu voltei. Estava com a internet bem ruim, Alessandro. Eu voltei. O que acontece? Você tem que estar preparado, entendeu? Ela perguntou, você tem que estar preparado para o concurso. A gente se prepara primeiro para o concurso. Quando ele vier, a gente vai estar preparado. Porque hoje, se abrir um concurso hoje, será que as pessoas estariam preparadas para fazer esse concurso? Então, a gente tem que ir passo a passo. Faz o curso técnico, faz o curso de especialização, se prepara até vir o concurso. Não precisa ficar preocupado em quando vai acontecer. Tem que ficar preocupada em se preparar. O Peterson é o próprio exemplo vivo aí. Ele já está com a gente já há 5 anos, é funcionário público, continua estudando com a gente porque ele almeja algo maior ainda, né, do que só ficar na prefeitura de Araruama.
Aí ele colocou aqui, iniciei minha formação com o professor Edson deu aula para ele, né? Em outra instituição, a hora de estudar é agora, para quando o curso abrir, estarmos voando. É isso aí que eu deixo para vocês aí, tá bom? É a Alessandro, última colocação. Perfeito. Fala, Edson. eu tenho um orgulho muito grande quando eu vejo um aluno assim, né? Como a Daiane também, o Peterson, agora tem outros também que eu tive contato aí na nossa vida profissional. Tem o Reginaldo, que E passou agora para o INCA também. Reginaldo, na aluno verdade, meu. Reginaldo foi meu professor no estágio, cara. Foi ao É aluno contrário. meu, é aluno teu, do preparatório, né? Reginaldo. Ele e a Gisele passaram na prova do INCA agora, né? Também passaram na prova do INCA, os dois são alunos meus do preparatório. A gente fica muito feliz, né? Quando a gente consegue ajudar. É. Lá no nosso site tem os aprovados tudo em concurso. No último concurso federal da UFRJ, o primeiro, segundo, terceiro colocado estudou com a gente também. É um trabalho sério, já de tempo já que a gente leva isso aí a sério já. Até como o Edson falou, né? O nosso nome que está aí. Eu sou coordenador também técnico do radiodiagnóstico do Hospital Pedernest, sou da parte do radiodiagnóstico. Então, a gente coloca a nossa cara assim para ir quando a coisa é séria. A gente não vai colocar a nossa cara uma coisa que não seja séria. Tá bom, pessoal? Eu e o Jorge e Alessandro, os três, né, na verdade, são supervisores. Jorge é supervisor no INCA na parte da tarde, eu sou supervisor no INCA na manhã e sou supervisor na UERJ. Então, todos nós estamos inseridos no mercado de trabalho dentro de cargos de responsabilidade, né? Que é onde nós temos contato com muitos técnicos, muitos colegas, e nós realmente temos que prezar aí por esse comportamento. Agora, uma coisa diferencial que eu queria falar, Alessandro, aqui, interessante que eu não tinha parado para pensar sobre isso, sobre o concurso. Eu acho que é possível, durante as aulas, né, como todos os professores que vão estar envolvidos, a maioria são concursados, né, nós íamos dando os bizus também, né, para o aluno. Quando ele sair formado, ele já vai sair com alguns bizus já sobre os concursos, sobre como que funciona, o que possivelmente possa cair. E fora o preparatório que futuramente a gente pode também estar iniciando, né, um dia em radioterapia. Quem sabe se daqui a um tempo a gente não vai abrir nosso preparatório de radioterapia também, que vai ficar muito legal. É ótimo, muito bom. Então, alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Depois a gente vai colocar essa live lá no grupo também, para aqueles que não assistiram também. E qualquer informação que vocês precisarem, a gente vai montar lá para poder sanar para vocês as dúvidas aí, tá bom? Eu não tenho mais nada para colocar, não, Edson. Se tem alguma coisa para colocar, o Edson, o Jorge, alguma coisa? Quero só agradecer aí a participação de todos, né? E acreditem aí que é possível. Nós somos provas vivas disso. O Peterson, que está falando aí, a Daiane. Eu tenho várias pessoas que acreditaram e conseguiram, e vocês também vão conseguir. Eu acreditei também em algum momento da minha vida. Nem eu, nem o Jorge, nem o Alessandro começamos na radiologia, nem radioterapia, não, pessoal. Nós temos uma história. Eu costumo contar minhas histórias na sala de aula como professor. Aqui não dá para contar que é muita coisa, mas nós temos uma história. É muita estrada, é muita luta, entendeu? Não é... Todos vão falar para você que a radiologia é uma área fechada. Não é uma área fechada, eu vejo uma área muito aberta, entendeu? Quem me conhece como técnico, quem me conhece como professor, quem me conhece como pessoa, sabe da minha história de vida todinha aí, que eu sempre conto, de como eu vim, de onde eu vim, para ser incentivo para as pessoas. E assim, todo mundo pode, entendeu? Basta você ter dedicação, força de vontade, e você querer alguma coisa, ter um pouco de paciência também, porque o concurso, quem quer ir para a pública tem que esperar abrir o concurso. Quem quer ir para a privada, né, tem que se dedicar também. Então, existem vagas tanto na área privada quanto na área pública. Vai de quanto você vai se dedicar dentro da sala de aula, de quanto você vai se dedicar no estágio para aprender. Entendeu? Então, você juntar o útil ao agradável. Sempre que estiver no estágio, perguntar, se informar, anotar, entendeu? Na sala de aula, prestar atenção, por ter as suas dúvidas. Isso é muito importante. Então, vai de cada um. A dedicação é inclusiva, mas pode ter certeza que o mundo da radiologia, né, como terapêutica, ela é muito grande e muito abrangente. Aquele que é pequeno, não, é muito grande. A prova disso aí tem eu, colegas aí, tem um pé que a gente pode citar, estudar, se dedicaram dentro da rádio
e 8 estão em Minas também, que é uma São Paulo também, estão bem inseridos no trabalho. Alessandro, eu estou vendo uma pergunta aqui, que eu não sei se ela é antiga ou se entrou agora, que é da Silvana Moura. Vê se você consegue ler aí. Sou recém-formado em mais técnico. alguma coisa? Jorge, Pode está me ouvindo aí, Alessandro? Oi, Edson, pode falar. Não, porque o Alessandro, não sei se o Alessandro... Alessandro, está me ouvindo bem? A Silvana perguntou, em média, quantos alunos por turma? É essa a pergunta? Deve ser Não, tem uma pergunta antiga embaixo aqui. dela. Tô. Não, sou recém-formado em técnico e me cativou já nas aulas. Existe algum outro curso sem ser... Ah, é antiga, já respondeu. Já respondi já. Perfeito. A gente chega. Ah, então, beleza, 8h13, tá bom. Tem uma pergunta aqui de quantos alunos por turma. Vão ser 30 alunos. Acho que caiu aqui. Você, Edson. Se eu não me engano, eu ouvi ele falar 30 alunos por 30 turma. alunos por turma, tá? Caso nós temos... vamos que entre mais de 30 alunos. O prédio onde o curso acontece, nós temos condições de alugar outras salas lá, pelo que eu conversei com o Alessandro, tá? Caso passe desse coro de alunos aí, nós temos condições. Mas o ideal para nós, o que a sala comporta, nós vamos ter 30 alunos por classe, tá? Até porque a qualidade das aulas sejam boas, tá bom? Jorge, tem alguma aplicação aí, alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência, né? De um pouco de conhecimento, de vivência que nós temos na área, e me colocar à disposição para quem quiser saber mais a respeito. Tá? E agradecer você, Edson, e o Alessandro, pelo convite. É isso. Tá, nós vamos, possivelmente, pessoal, nós vamos ter outros professores, como físicos, de repente, um médico, e tem um outro colega que está conosco, que ele não pôde, por causa de compromisso, Anderson Sena Miranda, um colega nosso também, técnico em radioterapia, que ele estaria conosco hoje, mas não pôde, tá? É um profissional também habilitado e vasto conhecimento, também estará ministrando aula junto conosco, tá? Pode ficar tranquilo, corpo docente aí, vocês vão ter professores aí que atuam diretamente em radioterapia, tá? Não vai ter nenhum professor que não atue. Todos os professores são professores que atuam em radioterapia, tá? Boa noite a todos aí, um abraço, tá? Vamos sair agora. Alessandro, Daniele, um abraço a todos, vocês que participaram, fica na paz, tá? Um abraço aí, gente. Boa noite, Um abraço a pessoal. todo mundo. A gente vai encerrar e depois a gente vai colocar. Obrigado, Jorge, aí. Obrigado, Edson aí. Uma boa noite a todo mundo aí, tá bom? A todos os participantes, aos palestrantes também. Boa noite aí, sucesso aí. Bom final de semana a todo mundo aí. Fica com Deus aí. Um abraço, hein?